Vamos lá então. A gente começa falando de em um mundo em conflito constante, mais um. Na Tailândia, as forças armadas do país realizaram nessa semana uma operação militar de grande escala contra alvos cambojanos. Lá no sudeste da Ásia, então, um novo foco de tensão. Os alvos ficam na região fronteiriça, tem ali Oda Meanchey, é o nome da região fronteiriça, e tem um templo que é disputado. Isso vem de uma disputa colonial, uma disputa fronteiriça, melhor dizendo, que data lá atrás de 1907, da colonização francesa. Pelo menos 12 pessoas morreram na Tailândia desde o início dos combates, 11 civis, incluindo uma criança e um soldado, além de 31 feridos 24 civis, 7 militares, de acordo com o Ministério da Saúde da Tailândia. O Camboja ainda não divulgou números, mas a coisa é escalatória, já incluiu até bombardeio aí por F-16, a coisa está muito tensa no sudeste da Ásia. A gente aguarda para ver as implicações que isso vai ter mais adiante. Enquanto é sim um conflito regional, hoje em dia, nesse mundo tão global, nada fica confinado à própria região. E é daí que a gente passa do sudeste da Ásia, ali um pouquinho para cima, para a China. O líder chinês Xi Jinping criticou diretamente as recentes medidas comerciais da União Europeia contra a China durante uma cúpula em Pequim. Que cúpula é essa? Bem, a União Europeia e o Partido Comunista Chinês estão então se reunindo conforme completam-se aniversários das relações bilaterais. 50 anos, salvo engano, então, desde o estabelecimento do relacionamento entre a Europa Ocidental, os países da União Europeia e Pequim. Aí veio a classificação das barreiras como uma dificuldade do comércio e para a cooperação. O líder chinês pediu que a União Europeia evite políticas de isolamento e mantenha o mercado aberto. Nesse contexto de um mundo polarizado e onde as alianças, mais e mais, parecem voláteis e em reconfiguração, talvez a coisa não seja por aí. Ursula von der Leyen, a líder da União Europeia, reconheceu que a relação chegou a um ponto de inflexão. As palavras dela, um ponto de inflexão. Cobrou mais acesso para empresas europeias no mercado chinês. Isso vem depois aí com um contexto mais amplo. Teve questão de Volkswagen não conseguir tirar dinheiro da China anteriormente e uma discussão quanto não só à produção automotiva, mas de outras indústrias. No final, ficou com um compromisso protocolar. Acordo para ampliar a cooperação em clima e tecnologia verde, mas ficou por aí mesmo. Ainda falando de China, a Amazon está encerrando seu laboratório de pesquisa em inteligência artificial em Xangai, o que sinaliza também uma mudança estratégica nas operações na China. Isso vem depois de ontem, você acompanhou aqui com tradução simultânea, a gente fazia a cobertura especial do presidente americano Donald Trump, divulgando o que é o plano, então, a blueprint, a planta baixa, o plano dos Estados Unidos para a inteligência artificial. Trazer as indústrias para lá, vencer essa corrida nas palavras do presidente americano e também garantir que os Estados Unidos sejam um polo exportador de IA para outros países, ganhando uma vantagem cedo nessa nova corrida tecnológica, uma que ele já equiparou anteriormente à corrida espacial. Com esse contexto, voltando para a Amazon, o laboratório foi criado em 2018, era um dos polos de pesquisa da Amazon Web Services, AWS, uma coisa que oferece diversos serviços digitais. Eu já trabalhei em empresa de tecnologia antes, e quem trabalha no setor vai saber o tamanho que é a AWS e os serviços digitais da Amazon. Agora, esse centro enfrenta então um fechamento como parte de uma reestruturação global. Reportagens sugeriram, se lê a imprensa estrangeira, que essa decisão vem por desafios operacionais crescentes diante de tensões entre Estados Unidos e China. Também vem com esse pacote de incentivo, então, por parte do presidente americano anunciado ontem. A Amazon confirmou que houve centenas de cortes de postos de trabalho na AWS, mas não comentou oficialmente sobre esse fechamento do laboratório chinês. Enquanto a gente está falando de Ásia, uma empresa indiana exportou 1,4 milhão de dólares de explosivos HMX, o tipo do explosivo, para a Rússia em dezembro, segundo dados da alfândega obtidos pela agência Reuters que vazaram hoje. O material usado em ogivas e foguetes foi adquirido pelas empresas russas perdão aqui enquanto eu leio o nome da empresa, Promsyntes e High Technology Initiation Systems. O governo dos Estados Unidos já alertou que exportadores de substâncias críticas para o setor militar russo podem ser alvos de sanções, uma relação também estratégica que os Estados Unidos têm com a Índia. A gente aguarda para ver o desdobramento. Da parte indiana, o Ministério das Relações Exteriores de Nova Delhi declarou que as exportações seguem critérios internacionais, não estariam violando sanções. Rússia não respondeu a pedidos por comentário e a Índia afirma avaliar caso a caso as vendas de itens que podem ser usados tanto para fins civis quanto para fins militares. A gente fez anteriormente a cobertura também das negociações entre Rússia e Ucrânia na Turquia, um update agora então. Houve então na quarta-feira, começou essa nova rodada de negociações com foco principal em troca de prisioneiros de guerra. As delegações concordaram na libertação de pelo menos 1.200 presos
isso 1.200 para cada lado, e também discutiram a devolução de cerca de 3.000 corpos ucranianos. Também foi abordada a situação de crianças ucranianas que foram separadas das suas famílias. Isso é um negócio que tem sido palco de debate aí há algum tempo, quando a gente fala do debate especializado, da coisa setorizada com a Ucrânia, essa questão das famílias, da separação de famílias, crianças que foram para a Rússia. Com a promessa, então, de devolução no acordo caso parentes sejam localizados. Ainda está se tentando conseguir por parte da Ucrânia uma reunião entre Zelensky e Putin, o que depende de um acordo sobre o formato, como poderia acontecer. A gente passou por isso anteriormente, mas claro, enquanto parece não haver a possibilidade de um acordo tão clara, isso acontece no timing de esforços americanos, 50 dias, dadas aí 1 ou 2 semanas atrás, até que haja tarifas secundárias, ou seja, sobre não só a Rússia, mas os países que comerciam com a Rússia, o que ia afetar o Brasil, e acrescentando também um esforço do Reino Unido e de outros países da Europa para acelerar a entrega de armas para a Ucrânia. Então também fica aí a questão do timing do debate. A gente passa também, enquanto ainda na Ucrânia, pelo seguinte: o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou hoje a aprovação de um novo projeto de lei que fortalece o sistema de aplicação legal, garante independência das agências anticorrupção e protege o país contra influências russas. Isso é o que supostamente o projeto cumpre. Essa medida foi anunciada após 2 dias de protestos e a gente descobriu aqui anteriormente em várias cidades, onde milhares de ucranianos exigiam a manutenção da autonomia de 2 agências, Anabu e Sapo. Sapo mesmo, como se diz em português o nome do bicho, mas é uma sigla, um acrônimo aí com SAPO, o nome da organização, um acrônimo em ucraniano. São os principais órgãos de combate à corrupção. Zelensky destacou que o texto que foi apresentado ao parlamento é equilibrado, exclui qualquer ligação com a Rússia e preserva a independência dos órgãos, reforçando o compromisso com a unidade nacional e a transparência. Isso aí é um negócio interessante porque, em tese, essa lei pode enfraquecer o combate à corrupção, e aí isso também envolve a questão de mesmo adesão à União Europeia. Era uma das coisas que vinha à tona quando a gente vinha cobrindo isso anteriormente. Indo para Israel. Israel analisa uma nova proposta do Hamas para um cessar-fogo e uma troca de reféns em meio à pressão internacional e agravamento da crise humanitária em Gaza. Segundo o gabinete de Benjamin Netanyahu, só brevemente, a gente cobriu também a questão de Gaza com os 2 lados disso. Enquanto tem denúncias de agravamento da crise humanitária, o COGAT, que é o órgão do governo israelense que lida com faixa de Gaza e Judéia e Samária, ou a Cisjordânia, dependendo de quem está falando, também publicou que há um esforço humanitário de entrega de auxílio, mas que por parte de organizações internacionais do lado de Gaza a distribuição não está sendo feita. O lado de Gaza fala que a coisa não é bem assim e que existem dificuldades por fatores israelenses. Um tópico que sempre é acalorado, a gente fez uma cobertura especial sobre isso recentemente, quem quiser pode voltar nos cortes. Então, continuando aqui com a notícia. Segundo o gabinete de Benjamin Netanyahu, esse novo texto pode servir de base para negociações, agora falando do cessar-fogo, mas tem divergências importantes, incluindo a retirada de tropas israelenses e o controle da entrada de ajuda humanitária. Enquanto continuam ainda os conflitos, autoridades locais relatam dezenas de mortes por fome nas últimas semanas, uma das coisas que também tem sido palco de denúncia. A OMS confirmou o seguinte: 21 crianças mortas por desnutrição em 2025 e os Estados Unidos pressionam por um acordo imediato. Até Trump chegou a comentar a respeito do assunto, apesar do seu tradicional alinhamento a Israel, que não estava contente com a situação. E bom, se a gente fala dele, vamos para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Foi criada uma força-tarefa para analisar as declarações recentes da diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, declarações que você acompanhou aqui nesse canal ao vivo com tradução simultânea, sobre a comunidade de inteligência americana ter sido utilizada de forma político-partidária por Obama. A acusação que ela faz é de que o Obama teve informações de que não houve uma intenção de favorecer Trump na eleição de 2016, mas orientou a comunidade de inteligência para fazer dossiês questionáveis e vazar isso para a mídia. Essa é a acusação que vem da diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, que você acompanhou aqui com tradução simultânea. Essa é a imagem aqui ao meu lado, as imagens então do que ela própria divulgou primeiro na sexta-feira, dia 18, e depois ontem com a cobertura que a gente fez aqui. Ela afirmou que os documentos indicariam uma conspiração, então, por parte das autoridades do governo Obama para prejudicar Trump. O ex-presidente republicano disse que isso era traição e ela própria falou que isso era uma conspiração traiçoeira. Os porta-vozes de Obama negam e chamam as alegações de absurdas. Essa força-tarefa vai investigar as evidências apresentadas e quais são os possíveis desdobramentos legais. Parece que mesmo que haja crime, alguns deles podem já ter prescrevido. A Rússia nega interferência nas eleições dos Estados Unidos.
O que foi comprovado dos dois lados nos Estados Unidos é que houve sim uma tentativa de interferência russa no sentido de criar um caos de informação, semear discórdia. O que se contesta é que não teria sido a favor de Trump e é o que os democratas alegam, que haveria algum tipo de conluio. Essa é a grande divergência por aí.